Fala galera, graça e paz do Senhor Jesus, boa noite pra você, seja bem-vindo a mais uma vez no podcast. Que bom que você tá aqui mais uma vez acompanhando, que bom, sinta-se em casa, vou dar um tempinho pra você entrar, compartilhar, mande aí pro grupo da família, dos amigos, porque o negócio hoje tá brabo, irmão, pensa o tanto que tá forte o negócio aqui. Então você que vai entrando, mande o link. Você que não é inscrito no canal tem que se inscrever, pelo amor de Jesus. Não deixa Deus te pegar aí não. Se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Por quê? Porque toda segunda-feira tem live, tem podcast e o Instagram, o YouTube vai te notificar para você não perder nada, em nome de Jesus. Hoje nós estamos com um convidado, Edmar, Deus abençoe. Rapaz, o negócio hoje tá pesado aqui, viu, irmão? Edmar, pregador, líder, o homem é tudo, músico, carregador de jovem. Pensa, irmão, toda vez que eu vejo o Edmar na rua, o Edmar tá com 40 jovens nas costas. O homem olha pra ele, ele sim tem a cara de líder de jovens. Boa noite, Edmar, Deus abençoe. Amém, meu queridão, boa noite, paz do Senhor. Quero cumprimentar todos que estão nos assistindo agora. E eu não sou tudo isso, sou líder. E a gente fala de Jesus. E no carro cabe uns 15 jovens, Eduardo. Mas a gente vai comprar um que cabe uns 40 ainda. Jesus vai dar uma Kombi pra nós. Glória a Deus. Não tô aguentando mais carregar esse jovem no carro, não. O jovem é pesado, moço. Meu Deus. Amém. Que bom. Pregador, tu prega em excelência, porque eu tenho testemunho. Amém. Eu sou do testemunho do Edmar, prega demais, uma bênção. Rapaz, tu mexe quanto tempo, jovem? Tem quanto tempo essa caminhada aí? Eduardo, eu estava até comentando isso na escola bíblica, domingo, né? Ontem. Tenho 12 anos que trabalho com jovens. 12 anos. É, irmão. Muito tempo. Não é fácil, não. 12 anos na luta, 12 anos adquirindo experiência. São 13 anos de ministério, 13 anos de evangélico, na verdade, e 12 anos com jovens. Ou seja, eu tenho pouco, talvez alguns meses que eu fiquei sem liderar. Você acha que já foi ardeu um chamado aí? Isso, exatamente. Eu comecei a trabalhar com jovens com alguns dias de batizado. Eu aceitei Jesus, fui batizado na primeira semana e no primeiro mês eu já comecei a auxiliar o líder. Aí no terceiro, quarto mês eu já assumi a vice-liderança e depois de 6 meses assumi a liderança. E daí até hoje. Uau, hein? Já. Interessante. Cara, jovens, eu acredito que todo pastor que um dia pastoreia, assim, pastor, ele tem que aprender um pouquinho, acho que ser líder um pouquinho de jovens, nem que seja 30 dias, irmão, ser líder de jovens. Verdade. Porque os jovens, ele é fantástico, porque ele move uma igreja. Os jovens, ele consegue colocar uma igreja de pé. Coisa que um adulto não faz em 2, 3, 4, 5 anos, o jovem consegue fazer em 2, 3 meses. Porque o jovem ele tem um gás muito grande, ele tem uma disposição muito grande. Então, é bom cuidar de jovens pelo fato de você saber que a igreja está viva. Então, acho que todo mundo que lidera, todo mundo que tem essa honra de cuidar de pessoas, e essas pessoas sendo jovens, ele tem uma noção do que a igreja ainda pode fornecer, porque a juventude em si é uma bênção, é top. Vila Nova, Ministério Vila Nova, nasceu ali também ou não? Não, eu sou do Tocantins. Eu cheguei em Vila Nova tem 10 anos. 10 anos de Vila Nova. Então você não converteu na Vila Nova, não? Eu converti numa igreja lá no Tocantins, uma igrejinha. Tocantins, aonde é em Tocantins? Xambioá, Tocantins. Longe. Falou em línguas. É, mais ou menos. Fala 3 vezes, Xambioá 3 vezes. Xambioá 3 vezes, Xambioá 3 vezes, eu bato na mão e rodo aqui. Converteu lá? Converti lá, Ministério El Shaddai. O que você veio fazer aqui, moço? Como é que você parou em Goiânia? Rapaz, eu converti lá no Ministério El Shaddai, fiquei 2 anos e eu recebi uma profecia lá no ministério. E uma profeta que inclusive, eu não sei se meu pastor vai assistir essa live, esse podcast, mas a pessoa que profetizou lá no Xambioá é irmã do meu pastor hoje. Sério? Pastora Paula. E eu já conversei isso com ele. O nosso pastor ele é recente, mas a irmã dele me pastoreou lá no Tocantins.
e ela pregando num culto, ela disse que Deus ia me levar para um lugar que eu nem imaginava de ir. E 6 meses depois, eu estava aqui, Senador Canedo. Sério, cara, Sério. que legal. E foi assim, ó, a minha avó adoeceu e a minha mãe veio com ela para tratar. Só que a doença se agravou e ela não podia voltar. E acabou que a gente teve que vir, toda a minha família. E a gente veio. Só que eu vim no intuito de voltar. Eu vim para passar 3 meses. Na primeira semana eu já falei, não vou voltar mais. Aí que fiquei, mané chambeuá o quê? não. fiquei por aqui. Mas a minha cidade é maravilhosa. Que top, velho. Que legal, hein? Veio pra cá, nunca mais foi. Veio pra 3 meses. 3 tem meses. 12 anos. 12 anos. Aí, quando eu cheguei 10 aqui... anos, né, no caso? 10 anos. 10 anos. Deixa eu contar. Eu cheguei em 2012. A gente está indo para 11 anos. 11 anos. Para 11 anos. Que legal. E aí eu cheguei na primeira semana, eu fui no culto em Vila Nova, ali no Morado do Morro, até hoje. Você mora naquela região lá, rapaz? Moro próximo à igreja. Próximo, então você é daquela região do Morado do Morro mesmo, Morado do né? Morro o tempo todo. Eu moro do lado pertinho, uma rua perto da igreja. Que legal, tu tá perto, ali frutificou, ali aprendeu, todo, tá? Exatamente. Pastor Paulo? Na época era Pastor Carvalho. Não, agora é o Pastor Hoje é Pastor Paulo. Pastor Paulo, exatamente. Né? Eu não conheço ainda o Pastor Paulo, conhecia o... Pastor Carvalho. Pastor Ele é Carvalho. recente lá agora. Pastor Carvalho, não, mas é uma bênção, que bênção, que top. Aprendizou, sempre gostou de pregar? Sempre. Inclusive, Eduardo, um fato que é interessante, esses dias o Adeildo Costa, né? Ele vai vir na vigília. Eu acho que é Vigião do Lago. Eu acho que ele vai estar. Não sei se ele veio ou se ele vai vir. Eu não sei. Isso. Eu comecei a pregar por causa dele. Ele, 2010, 2000... Exatamente. A mensagem dele lá nos Gideões, aquela ferramenta preparada, não prosperará. Aquela lá, ela explodiu. Foi essa mensagem. Eu assisti essa mensagem do Adeildo Costa e daí então, cara, porque eu queria ser cantor. Quando eu aceitei Jesus, eu queria ser cantor. Eu era muito invocado para cantar. É mesmo, pai? Cantava... Até hoje eu canto desafinado, mas eu cantava mais desafinado. E eu era muito apegado à música. Toco, violão, mais ou menos. Na verdade, eu só faço... Eu vejo uns stories lá tocando lá. Mas aquilo lá é só arranha mesmo. Aí quem vê, pensa. E aí, cara, eu queria cantar, porque queria. Na época eu tava aprendendo a tocar violão, porque eu tava em playback na igreja, porque interior, na igrejinha mais é playback. Eu tava em playback, eu queria ser cantor, até eu descobri que não dava para ser cantor. A voz não ajudava muito. Cantor não dá não. Não dava não. Aí eu assisti a pregação do Adeildo Costa. Daí então eu falei, eu vou ser pregador. O negócio é e botar o povo para levantar a mão e falar da glória. Da glória e falar bate no púlpito e fala receba. Esse negócio aí. Que legal. Mas foi bem rápido isso? Foi em 2000 o que? Mano, 2000 e eu foi converti em próximo, 2010. Né? Ficou bem próximo. Eu converti em 2010, em julho de 2010. Nas primeiras semanas eu já, como fala, era muito afoito. E nas primeiras semanas eu já estava querendo cantar na igreja. E o pessoal até achou estranho na época, porque eu era novo convertido e já queria cantar, já queria... mas com o novo convertido ele é um avião. Então, exercer cargo na igreja, já queria ser obreiro, tal, tudo. Então, nas primeiras semanas eu já queria ser cantor. E lá no interior, na igreja que eu congregava, lá era assim, ó. Tinha culto de terça a domingo. Só não tinha culto na segunda-feira. E quando era segunda-feira, a gente falava, pastor, posso ir em outra igreja? Eu pedi o pastor para ir para outra igreja. Então, o que acontece? Por causa da frequência de culto, havia necessidade de pregadores. Então, constantemente, a gente tinha oportunidade para pregar, porque era muito culto. E o pastor não dava conta de pregar em todos os cultos. E acabava que a gente tinha muita oportunidade. Eu agradeço muito a Deus. Que legal, velho. Então, por causa disso. Deus preparou um caminho para você... Exatamente. Mas assim, eu não saí de lá pregador quando eu vim para cá, né? Eu saí mais ou menos encaminhado. Aqui foi que eu fui desenvolvendo, e ainda estou no processo de aprendizado. Professor Edmar. Não, mas que legal. A pregação em si, a gente sabe que quando a gente olha, é igual aquela paixão à primeira vista. Eu mesmo, quando eu olhei aquele microfone, eu falei, cara, eu quero isso. Acho que eu preciso nesse negócio aí, porque eu sempre entro na igreja, eu não canto, porque todo mundo já sabe que eu não canto, que a minha voz é horrível, ela é fina e ruim. Eu já vi você tentando cantar nas pregações aí. Nas pregações, o sangue de Jesus tem poder. Senhor, não deixa esse vídeo no ar, não. Então, nem para pregador minha voz também não é boa, mas eu me senti a necessidade, eu gostei. É algo que eu gosto. Eu amo a Bíblia, então acredito que é igual um primeiro amor. Você vai lá, você busca, é todo aquele que busca o entendimento, busca a perfeição, ele exerce com excelência.
Que bênção. Qual que é mais difícil, pregar ou pastorear os jovens? Cara, mais difícil é pastorear os jovens com toda certeza, cara. Quando eu tô pregando, deixa eu ficar mais à vontade. Pode eu não ficar venho à pra cá, vontade, não. varão, fica tranquilo. Quando eu tô pregando, cara, eu até falo muito em algumas pregações que pregar não é difícil. Quando eu falo pregar, não vim aqui no púlpito e expor um texto, um sermão, não isso. Pregar mesmo, né? Então, pregar não é difícil, cara, né? Agora, trabalhar com jovens, exercer um pastoreio, né, assim que fala, sim, uma liderança, isso que é difícil, mano. Entendeu? Então, tem muito pregador por aí, tem muito, com muitos seguidores, pessoas, né, aplaudindo, tudo. Mano, pregar não é difícil. Acho que pregar é o mais fácil. Né? Pregar é o mais fácil, cara. O mais difícil é você convencer pessoas. O mais difícil é você atrair pessoas. Isso que é difícil. Pastorear. Cara, você vai liderar jovens, você vai ter que pregar. Você vai ter que aconselhar. Exatamente. Você vai ter que buscar. Você vai ter que consolar. Você vai ter que abraçar. Você vai ter que compreender. Então tem... É muita coisa. Abre um leque tão grande que você olha assim, nossa, vou voltar a pregar. Exatamente. Deixa eu te fazer uma pergunta em relação a liderar jovens. Você acha que essa liderança fez o Edmar crescer, fez o Edmar desenvolver, fez o Edmar um pregador diferente? Porque eu vou falar a verdade para você. Eu falo de mim. Eu mudei o estilo de mensagem, a forma que eu ministrava. É um Eduardo antes de cuidar de pessoas, é um Eduardo depois que cuida de pessoas. Acho que a mensagem ela muda. Muda não falo no sentido de palavras, sermãos, não. Eu falo em sentido de expor, de convencer, de ajudar. Você acha que a liderança de jovens influenciou demais em alguma coisa? Com certeza, Eduardo. Inclusive ontem eu ministrei na minha igreja e terminando a ministração, eu conversando com uma das minhas lideradas, e ela conversou algo de extraordinário. Ela falou assim: Edmar, eu amo ver você pregando. Por quê? Perguntei para ela e ela disse: porque você prega tudo que você vive. Tudo que a gente vive com você, você prega. E a gente que está assistindo, está vendo exatamente você pregar e você acabou de viver isso. Então, vive uma vericidade legal. Exatamente. Então, o que acontece? Eu acho que é o seguinte: é mais fácil você pregar quando você lidera do que você liderar quando você prega. Eu não sei se você entendeu isso, mas assim, quando você é um líder antes de ser pregador, é muito mais fácil. É igual você falou, depois que você assumiu a liderança, porque não é só um cargo, né? Depois que você assumiu a liderança, você passou a mudar as mensagens. Por quê? Porque agora você vive algo diferente, né? Totalmente diferente. É igual comigo. Tem muitas mensagens que eu vejo as pessoas pregando, né? Eu vejo as pessoas pregando e quando eu leio o texto e vou pregar, eu prego totalmente diferente. Por quê? Porque eu vivi aquilo com a liderança, né? Com os jovens. E às vezes é algo totalmente contrário. Já aconteceu muito, muito. De eu ver pessoas pregando e às vezes sobre liderança, às vezes sobre... né? E quando eu vou pregar, eu vejo aquilo totalmente diferente. Por quê? Porque eu vivi aquilo. Então eu acho que a liderança, ela influencia muito na mensagem, na pregação. John Wesley, já achei interessante, você falou, me ver, John Wesley, ele tá aí, vai contar uma história, ele vai dizer o seguinte, que tem um local e lá colocado várias ovelhas, é aprisco, né? Eu não sei se, como é que funciona o nome certo. Onde coloca as ovelhas? É um curral. É o curralzinho mesmo, vamos lá, eu não sei o nome certo não. Aprisco é uma rebanceira. Aí ele vai falando lá, e falando que um outro pastor vai direcionar essas ovelhas. Eu estava vendo isso num comentário que eu estava escutando. E ele vai abrir a portinha do curral para as ovelhas saírem, né? Aí e as ovelhas não saem. Elas não saem, ele começa a jogar galho, começa a jogar terra, assustar ela para ver se elas conseguiriam sair. E jogava, ele ficou ali 1 hora e não conseguiu. Tirou algumas à força e outras ficaram lá no finalzinho. Aí disse que foi embora, foi lá, não dou conta lá de cuidar daquelas ovelhas não, porque eu não consegui colocá-las para fora. Aí o pastor desce, falou, não, aqui tem um segredo. Lá tem um segredo. Lá tem as tímidas, lá tem as machucadas, lá tem as que
tem que falar devagarzinho, falar baixinho. Tem umas lá que você tem que fazer um carinho, que elas vai saindo sozinha, antes que o pastor desce. Antes dele, na hora que ele abre a portinha da ovelha, a porta do curral, né? Que seja, ele abre lá, as ovelhas vão saindo. Aí a ovelha que fica lá estacionada, ele vai lá, faz um carinho, ela sai. Resumindo a história, é mais fácil quando você conhece. É mais fácil quando você lida com a situação. É mais fácil quando você está no meio, quando você conhece o contexto. É mais fácil você falar de um assunto quando você está bem expert nele. Isso, então, exatamente. Então é muito fácil, às vezes, você pegar um texto e expor ele num local que você não conhece. Itinerante vive isso. Por isso que eu tenho o maior cuidado quando eu prego nas igrejas, porque eu não conheço as ovelhas. Então você não pode gritar com a ovelha, você não pode maltratar a ovelha. Porque você não sabe como é que ela está, então é difícil. Você chegar lá, maltratar a ovelha e depois você vai embora. Então, acho que quando você lidera para depois você pregar, você conhece um contexto, é mais fácil. Você conhece. E você falou algo interessante aí das ovelhas, que top essa história, cara. Porque o pastor chegou, abriu o curral, estava aberto, ela estava livre, mas ela não saiu. E tem algo interessante que eu acho também, porque no decorrer da caminhada, eu ainda estou em processo de formação ainda. Mas já trabalhei com muitos líderes, inclusive na regional, com muitos líderes. E já chegou líderes que assumiram, né? E de repente chegou para trabalhar comigo e eles veio todos motivados. Uma boa motivação. Inclusive eu até preguei sobre isso ontem. Eles vieram motivados a trabalhar, a fazer, né? Vieram motivados a colocar para quebrar tudo. E às vezes eles chegam e falam em mente, mas vamos colocar para quebrar esse ano. Vai ser um ano extraordinário. E eles chegam muito motivados, né? Cheio mesmo, e vamos fazer. E eu fico só olhando e às vezes eu falo, não, vamos fazer, né? Vamos fazer. E eu fico vendo o que vai dar. Muitos têm sucesso. Às vezes dá certo, né? Só que, cara, 80% dessa galera que chega assim, dizendo, vai dar certo, vamos fazer, vamos tacar fogo na seara dos filisteus, 80% deles desiste. E às vezes eles param mesmo, porque desistir, às vezes... Eu já desisti várias vezes, mas nunca deu certo. Você acha que botam expectativa demais? Não é nem que eles colocam uma expectativa muito grande, é claro, de fato eles colocam uma expectativa muito grande. Se frustra porque o resultado nunca... Só que eles pensam que liderança é um cargo. Eu já fui líder sem ter o cargo de liderança. Eu falo que fiquei pouco tempo sem liderar, mas na minha igreja eu fiquei 1 ano sem o cargo de liderança, sem estar à frente, na verdade. Por quê? Porque eu achava que era um cargo e nessa época eu falei assim, não quero mais liderar, vou desistir. Falei pro meu pastor, não quero mais liderar. E ele colocou outra pessoa, sabe o que aconteceu? Eu fiquei mais preocupado com jovens. Eu ligava para os jovens o tempo todo, escola bíblica, eu não vi os jovens, eu ligava para eles, e eu não era o líder. Eu ligava para eles, ficava preocupado e falava, meu Deus, e agora? Eu não sou mais o líder deles. Será que ele vai querer me ouvir na hora do conselho? Porque toda a vida eu fui motivado a aconselhá-los. E às vezes eu falava, será que ele vai me ouvir? Será que se eu ligar para ele, vai me atender? Porque eu não sou mais o líder. E acabava que eles me atendiam, eles me ouviam, mas por quê? Porque não é um cargo, mano, a liderança. Então a galera que chega falando assim, vamos com tudo, vai dar certo, vamos... Se eles acharem que aquilo é só um cargo e que eles têm que criar alguma coisa para atrair os jovens, eles vão se decepcionar. Porque não é isso, cara. É igual você falou, você tem que conhecer as ovelhas. Leva um tempo, né? Existe um tempo. Não adianta você assumir a liderança hoje e amanhã você querer levar os jovens pro X tudo e querer pagar para eles e achar que eles vão te... Acabar com seu dinheiro. Eu já vi muitos que falam assim, galera, assumiu a liderança hoje, semana que vem o cara fala assim, não, é pizzaria e eu vou pagar a pizza de todo mundo. Ele acha que aquilo ali vai fazer os jovens querer andar com ele, mas na verdade não. Os cara, jovens não aqui assistem o podcast, aqui é o contrário. Sábado foi todo mundo lá pra casa. Um pegou as vasilhas, outro lavou a área, um catou o lixo. Tem que fazer isso? Não, é o contrário. Eles que trabalham. É o contrário. Eu gostei da ideia. Pega essa ideia aí, irmãos. Leva todo mundo em casa, tá uma bagunça. A Kimber tava brava comigo. Infelizmente a Kimber não tá aqui, irmãos. Ela tá com problema de saúde, mas próxima segunda ela vai estar aqui. Aí eu falei, não, que bagunça, a Kimber, minha esposa, você não é casado ainda, mas você vai ser, e você vai ver tanto que esposa dá trabalho. Aquelas mensagens de namorada, esquece, irmão. Não tem mais mensagem, bom dia, amor, como é que você tá, esquece. Casado tem isso não. É pauleira. Ela, busca o lixo, tira o lixo, lava a vazia, tipo, onde você quer pra fora, dá banho no cachorro, compra a ração do cachorro, é só essas mensagens. Aí ela manda aqui a tanto de mensagem, eu falei, vamos o seguinte, vamos todo mundo almoçar lá em casa. Só que hora que eu quero todo mundo lá, 8 horas da manhã.
Ah, mas o almoço é 1h da tarde, é por causa disso mesmo, vamos lavar lá em casa, vamos limpar o corredor. E botei o jovem para trabalhar, filho. É o contrário, eles trabalham, tem que ajudar a fluir. Não gosto de pagar pizza, não. Eu tô falando que eu tô em fase de aprendizagem. Já peguei. Jovens namorados do morro. Se alguém vamos ajudar o Edmar. Põe lá, vai todo mundo lavar o carro do Edmar. Na minha casa, semana que vem, tem carro para lavar, tem casa para lavar, comida para fazer. Mas eu tenho um jovem bom, viu, velho? Eu peguei não, então a Amanda tá assistindo, ela é expert em fazer bolo. Bolo é bom? Filho, acabou o culto, casa da Amanda, irmão. Cheguei lá, mano, eu não sei se você viu meu stories, tava cantando. O tempo todo, direto. Tava tocando violão no sábado, a gente saiu do Aviva lá na Manaim, aí nós fomos pra casa dela. Vamos, ela fez um bolo 1h da manhã, pensa o bolo mistério. Claro, se o cara não for batizado em línguas estranhas, ele mordeu o bolo, rajada, né, irmão? O negócio mistério pega lá. Preciso. Eu tenho algumas lá que fazem, nossa, glória a Deus. Eu tenho uma jovem lá, Ana Clara. Uma benção. É benção. Faz bolo. Irmão, Deus vai prover esses jovens. Eu tenho um outro lá que ele não é da minha igreja. Ele é um amigo que é líder, mas eu tô na casa dele constantemente, cara. Uma das razões. Se abre a geladeira dele, cara, tem chocolate de todo jeito, mano. É mesmo, mano. Tem tudo na geladeira do cara. Bom, chama eu, irmão. Pode convidar. Chama amigo do Edmar é meu amigo. Pronto. Tamo junto. Cara, a juventude é legal. O convívio é legal. Exatamente. Cara, o jovem, ele anima a igreja, o jovem, ele busca... Ele move uma engrenagem que tem na igreja que só o jovem dá conta de girar ela. Parece que tem um segredo lá, que uma engrenagem na igreja que só o jovem consegue. Então eu gosto muito de liderar, eu gosto muito de estar com os jovens. E eu vou te fazer uma pergunta, acho que como muitos líderes devem estar assistindo, que já liderou ou que lideram. E como fazer quando o jovem está desanimado? Você já pegou e fala, cara, esse jovem não quer nada com nada. Você tenta e coloca ele fazer uma coisa e fala, não dou conta, não quero. Aí vem se for forçado. Como é que você lida com o jovem que tem esse problema? Eduardo, isso é o que mais acontece na igreja, cara. Ixi. É o que mais tem. A gente viveu uma fase, todo mundo que está nos assistindo aqui, todos os líderes, igrejas, pastores, passou por essa fase. Toda igreja passa por essa fase. Existe uma fase na igreja que tem um desânimo muito grande. E o desânimo ele é muito perigoso. Por quê? Porque você acaba perdendo muitos jovens por causa do desânimo. Então o líder, esse é um dos maiores desafios. Qual? Você está motivado o tempo todo. Cara, às vezes está tudo dando errado na sua vida. Às vezes a porta está fechada, o seu carro está quebrado. Às vezes está acontecendo um tanto de coisa. Só que o que acontece? Tem um jovem desanimado, mano. E se você chegar lá desanimado, acabou, cara. Um desanimado no outro. Se você pode estar acontecendo um tanto de trem na sua vida, velho. Você pode estar com um parente no hospital, seu carro quebrado, a porta fechada, desempregado, sem dinheiro. Se o cara está desanimado, você tem que chegar lá animado, velho. Então, você tem que chegar lá motivado, no 12, no pique. Por quê? Porque o que faz o cara se levantar é ele ver o líder dele de pé. Então, eu acho assim... que para você motivar um jovem, não é nem você levar ele para o X-Salada, isso é essencial, isso é muito bom, se vocês quiserem me chamar para o X-Salada. Às vezes eu tô triste, para melhor que eu fique alegre. Mas vocês assim... escuta Edmar, não. Se eu tiver triste, me leva a comer, irmão. Mas assim, o que mais faz um jovem revigorar é você estar avivado. É o líder estar revigorado, mano. O que mais faz o jovem. Porque acho que tem um testemunho, o testemunho em si. Ele fala mais alto. Isso, o testemunho se fala mais alto. Eu tenho muitos jovens, cara, muitos lá na igreja. E eu fico muito feliz quando ele fala isso. Ele chega e diz, cara, você é no pique, você é no 12. Que isso, cara? Eu quero ser de jeito, eu vou colar contigo um tanto. E eu já vi o Eduardo, que é um líder sensacional. Eu acompanho o Eduardo. O André, eu estava comentando com ele aqui que eu só conheci ele como Eduardo, não conheci ele como André. O André é no 12, é no pique, é 100% o tempo todo. Então, com certeza, atrai muitos jovens. E o que faz mais uma igreja animar, é claro, que um líder não traz sozinho a presença de Deus. Existe uma galera para conseguir fazer isso, né? Mas é ele que motiva o resto da galera para elas estarem motivadas para conseguir atrair uma presença sensacional. Então eu acho assim, que o que vai fazer o jovem animar é você estar avivado, revigorado, cheio de Deus. Cara, eu vou te apertar agora, mas não briga comigo não. Nossa assembleia, tem assembleia, oriundo da Assembleia Vila Nova, é uma bênção. Inclusive eu amo a Assembleia de Deus. E
nós sabemos que é uma pegada diferente do que muitas igrejas têm, a questão jovial, é sempre, lá na sua igreja sempre é uma pegada mais tradicional, eles um culto diferente, é um pouco mais polarizado, polarizado numa forma tradicional. Isso. E como é que você coloca um jovem que às vezes está acostumado com a internet, com dancinha do TikTok, com tanta coisa que ele está acostumado de fora, e levar ele para uma pegada tradicional? Mano, engraçado que o Eduardo, antes da gente começar o podcast, a gente conversou um tanto aqui, mas ele não passou nenhuma pauta, ele não falou nada sobre o que ele ia falar. Mas glória a Deus. O que acontece, cara? Vou não sei se o tempo dá, mas vai ser bem rápido. Quando eu aceitei Jesus, a igreja que eu congregava não era uma... Não sei se eu posso usar o nome de uma igreja aqui. Não sei se era Deus é Amor, não era a Deus é Amor, mas era uma igreja bem tradicional, mas muito mesmo tradicional. Daquelas de você ter que andar de gravata e tudo, sabe? Camisa social. Quando eu converti, eu não usava short, nada, nem calça jeans, mano. Eu usava socialzão, jovem, eu era jovem. Tomava banho de piscina de camisa social? Não, sempre. Então, eu converti nesse estilo de igreja, entendeu? Mais ótima, claro. Uma igreja muito avivada. Quando eu vim pro Goiás, eu sofri um choque muito grande. Muito grande. Então, eu tive que reaprender a trabalhar. Só que eu descobri muita coisa. Lá no interior, a mente bem fechada. E a gente, como a gente estava conversando aqui no início, a gente acabava mandando muita gente pro inferno. Entendeu? Por quê? Porque as pessoas não entendem uma coisa, cara. Existe tradições religiosas. Então, muitas igrejas, eu sou da Assembleia de Deus, mas a Assembleia de Deus tem muita tradição. E a tradição, cara, é uma coisa que detona a igreja. A tradição é terrível. Eu não sei se é a palavra certa, que me perdoe quem está me escutando, se eu for um pouco grosseiro, mas muitas das igrejas elas são preconceituosas. Muitas, cara. É preconceituosa. No caso, eu falo assim o seguinte, de tentar impor, e quem não segue, não tá legal, isso, exatamente. Já tá condenado, tem aquela pegada tipo, tá ruim, Deus não tá se agradando, tem aquela pegada. Exatamente, para eu chegar lá na pergunta. Por exemplo, a Assembleia de Deus, ela inicia o culto assim, só para você ter uma ideia. 3 hinos da harpa, uma palavra principal para iniciar o culto, geralmente o pessoal lê em salmos e tal, e depois começa as oportunidades. A Assembleia de Deus tem o costume de dar muita oportunidade, e depois a palavra, né, a pregação. O que as pessoas não entendem é que isso é uma liturgia da igreja. Da igreja, a Assembleia de Deus, ou a igreja ela pode colocar a liturgia do jeito... Se a igreja quiser colocar a palavra primeiro, o louvor depois, ela pode. Entendeu? Então, o que as pessoas não entendem é que isso são tradições. Na Assembleia de Deus, principalmente, tem igrejas que se você cantar um hino, os irmãos vão dizer que você está em pecado. Se você começar o culto e falar assim, não, hoje vai ser só um hino da harpa. E vamos fazer assim. Se você querer quebrar esse protocolo, tem muitos religiosos que falam assim, não, você está em pecado dentro da Assembleia de Deus. Por quê? Deus não vai receber o culto. Exatamente. Eles não entendem que isso é uma tradição, que isso né? Cara, é só legal. Uma liturgia da igreja. Eles não entendem isso. Aí o que eu tive que aprender quando eu cheguei aqui? Exatamente isso. Eu tive que descobrir isso, eu tive que aprender isso, que são tradições de igreja. Aí o que acontece? Tem igreja que o irmão, que o pregador pode pregar sem gravata. Hoje a Assembleia de Deus já pode, nem todos, mas a minha igreja, por exemplo, pode. Tem igrejas que não. Eu fui pregar em uma determinada igreja aqui em Senador Canedo, que eu cheguei sem gravata. Não estou me justificando, foi um descuido meu, cheguei sem gravata, mas cheguei lá, eu tive que pregar embaixo do púlpito, eu não preguei no púlpito. Achamos igualzinho. Tive que pregar embaixo, entendeu? Não preguei no púlpito. Eu não fiquei triste, né? Eu falei... Só que o que o irmão tem que entender é que aquilo ali é uma doutrina da igreja. Eu não estava em pecado porque eu fui sem gravata. Entendeu? Eu tenho que seguir a doutrina da igreja que eu fui, claro, eu tenho que respeitar a doutrina da igreja. Inclusive, eu sempre pergunto, irmão, tem alguma doutrina que uso e costume que eu preciso seguir? Ela fala, você vai vir de blazer cinza. Ô, irmão, não tem blazer cinza, eu vou ficar devendo então. Eu sempre pergunto. Exatamente. E nesse dia eu esqueci de perguntar. Eu acabei indo, cheguei lá, quando eu vi a placa da igreja, eu falei, meu Deus, me enrolei. Sangue de Jesus tem poder. E o que acontece? Quando o jovem chega na minha igreja, agora eu vou chegar na pergunta. Quando o jovem chega na igreja, eu falo, irmãos, aqui é a Assembleia de Deus e nessa igreja existe doutrinas da igreja, não existem as doutrinas bíblicas e as doutrinas da igreja. Eu falo, irmão,
Na nossa igreja aqui, os jovens não têm costume de usar brinco, os jovens não têm costume de fazer isso ou aquilo, né? Eu usei a expressão do brinco porque é o que mais está acontecendo ultimamente. Mano, o cara vai pro inferno se ele usar, mano? Eu creio que não. Você usou, mano, não vai te levar pro inferno. Eu acredito que não. Só que se você tá numa igreja que a doutrina da igreja é não usar, mano, não usa, velho. Não usa. Você tá quebrando uma doutrina da igreja. Entendeu? Então, voltando lá. Quando o jovem chega, eu já passo todo o relatório, velho. E acredito, tem muita gente que não fica. E eu sou tranquilo, cara. E eu falo, mano, meu amigo tem um ministério, é aqui perto, a igreja dele. Lá na igreja dele, pode isso. Se você se sente bem, pode ir pra lá tranquilo, cara. Na igreja que eu congrego é assim. Nós não somos totalmente liberais, claro que não. Mas nós trabalhamos assim. A igreja, eu acredito que ela tem que ter regras, sim. Acredito pleno que tem que ter regra, eu acredito também. Eu acredito, o que você falou foi muito legal. Fiquei surpreendido, inclusive. Achei legal porque é o seguinte, se eu me propus a ir para uma igreja e eu sei que lá só entra de careca, eu tenho que rapar a cabeça. Você viu porque que ele usou o termo careca, né? Aí, ó. Ele foi influenciado. Você tá entendendo? Tipo assim, se lá não entra quem tem cabelo, eu não vou entrar, eu vou ter que rapar a cabeça. Então, exatamente. Tipo assim, irmão, mas eu sou cabeludo, então vai pra igreja dos cabeludos. Isso, entendeu? exatamente. Então, cada um, porque eu acredito que o escândalo é pecado. Isso, então, e a gente... não escandaliza, não. Exatamente. E a gente aprendeu a trabalhar com todas as regras, todos os preceitos, né? A Assembleia de Deus aprendeu hoje. Na verdade, a Assembleia de Deus está reaprendendo, na verdade. A gente estava comentando no início aqui, a trabalhar com jovens. Porque é o seguinte, existe hoje igrejas lotadas de jovens, né? Igrejas lotadas, igrejas, né, neopentecostais e outros modelos de igreja. E eles têm um modelo de trabalhar com jovens lá. E a Assembleia de Deus trabalha com um modelo um pouco diferente. Então a gente teve que aprender a trabalhar com esse modelo diferente no século que nós estamos vivendo, né? Que hoje os dias são diferentes. Então eu acho que a Assembleia de Deus teve que aprender a fazer isso. Não, eu vou... Usando coisas diferentes. Inclusive, eu até acho legal, eu vou falar porque é bem tranquilo. Eu fui na Casa do Oleiro. Acho que para nós aqui é a maior vigília do estado de Goiás, principalmente semanal, se não for do Brasil, né? Verdade. Semanal é. E cheguei lá, tinha move, luz, fumaça. Eu falei, cara, é a Madureira, né? Cara, é uma igreja. Eu mandei foto pro Caio, eu mandei o Kaique, né? Kaique tava, não sei se o Kaique tava comigo nesse dia, eu mandei foto. Olha aqui, tem fumaça, que legal. Tipo assim, é uma igreja que hoje é a maior do estado de Goiás, Campinas tem mais congregações, é ela. Tem o vice-presidente nacional da Madureira, das Assembleias de Deus, né? Então, me chamou a atenção, e foi isso que me chamou a atenção. Eu falei assim, cara, a igreja, não é que a igreja está se atualizando, mas a igreja, ela vai se adaptando, não ao mundo, mas eu acho que quando o tempo vai se passando, ela vai se amadurecendo num ponto é legal, num ponto não. A igreja católica não estava vendendo pedaço de céu por 1.500 anos? Por muito tempo. E todo mundo não vendeu pedaço de céu lá? Não deu 1.500 anos lá, não levantou um protestante e falou assim, ó, vamos parar de vender, vamos largar de vender pedaço do céu aqui, porque o justo vive pela fé. Depois de 1.500 anos. Então, eu acredito que assim, tem muita coisa que é se elevado durante anos, que não é bíblico, que não edifica, que não proclama o reino e que não gera salvação. Então, eu acredito que pode ter mudança? Pode, como teve mudança no ano 300, quando 325, quando fez o cânon, o credo e a apostolidade da igreja lá, né, que escolheu a Bíblia, 66 livros, não teve lá 300, teve mudança no 600, teve mudança em 1200, teve mudança em 1500, então sempre tem mudança. Constantemente. O problema não é mudar, o problema é não interferir na Bíblia. Não pode mexer na Bíblia. Isso, eu ia frisar isso agora. Não mexa na Bíblia. A Bíblia é inerrante, a Bíblia não acrescenta e nem tira. A Bíblia não muda, a Bíblia não atualiza, a Bíblia não mexe nela. Só que é o seguinte, a gente tem que aprender a trabalhar com pessoas. Exatamente. Eu acho que a gente tem que aprender a trabalhar com pessoas ao invés de trabalhar com doutrinas. Ame pessoas, reprove doutrinas. Exatamente. Que se preciso for de perder uma ou outra, perca a doutrina, não perca as pessoas.
Porque o inferno está lotado de pessoas que não deram conta de cumprir as doutrinas. Nem Então fala. é bem complicado. Eduardo, eu acho que você falando foi interessante, porque é o seguinte: os tradicionais, eles não conseguem lidar com o impacto da mudança. Por quê? Porque todas as vezes que algo, não, como você falou, a Bíblia não atualiza, mano. Como se diz, a Bíblia ela é atual. Então ela é a mesma. Nada vai mudar. Ela é inerrante. Ela é inerrante, nada vai mudar. Só que os jovens de hoje não são os mesmos de 30 anos atrás, mano. Não é. Não são os mesmos. O jovem de 40... Eu não sou dessa época, né? Claro, tenho 30 anos, mas... Se você não fala que tá velho, não, que eu tô da sua idade, mano. Ainda Pelo amor agora, de Deus, meu fala Deus. não. Então o que acontece? Os jovens de antes, não que eu saiba, mas pelo que as pessoas contam, eles não sofriam de ansiedade. Não. Eles não sofriam de depressão. Às vezes até sofriam, igual eu ouvi a entrevista aqui do pastor Everton. Pastor Everton, ele tem muita propriedade para falar desse assunto. E eu assisti a dele, ele estava até comentando aqui, que antes de 94 não existia o termo depressão. Até existia pessoas que às vezes tinham sintomas, mas não era depressão. E a partir do momento que eles colocaram a palavra depressão, surgiu muito mais pessoas com depressão. Então, antes da época, vamos datar aqui, de 94, não existia a depressão. Hoje, a quantidade de jovens que têm ansiedade e depressão é gigantesca. Então, como que você vai trabalhar com uma geração depressiva e cheia de ansiedade com o mesmo modelo que trabalhava 30 anos atrás? Não existe isso. E para isso... Cara, você falou tudo, mano. Exatamente. E para isso, para trabalhar com esse modelo, com esse tipo de jovens, de pessoas, houve uma mudança. E as pessoas tradicionais, sofreram o impacto da mudança. E elas não conseguem lidar com esse impacto. A mudança gera impacto, né? Então, eu acho que o que está acontecendo muito nas igrejas é isso. Pessoas tradicionais... Cara, um cara que eu admiro muito. Eu aprendi a admirar ele. O Zé Luiz, do Manaim. Sei quem é. E eu ministrei lá e ele brincando, não, vai chegar meu tempo que eu vou jubilar. Eu vou jubilar, quero sair e tal. E ele falou, não, eu amo estar do lado de cá. Aí ele falou, é muito mais fácil estar sentado para ouvir do que falar, né? Ele citou mais ou menos depois que eu ministrei. E eu conversando, ele me chamou muita atenção porque ele conversou comigo e ele falou, cara, eu amo aprender com a juventude. Olha a palavra de um cara que é pastor presidente, ele tem congregações em interiores aí, tem a sede, pastor experiente. Eu conheço do testemunho dele, que é um cara que tem compromisso com a Bíblia. E ele fala que ama aprender com a juventude. Como é que você vai aprender com alguém que só conhece o século XXI? O que tem de novo para essas pessoas ensinarem alguém que tem 65 anos de idade? Tá entendendo? Então eu acredito que a gente não precisa martirizar o nosso século. Eu acredito que a geração passada foi uma geração extraordinária. Foi uma geração de oração, uma geração top. E eu ouço testemunhos de pessoas que eram impactadas pela geração passada. Mas eu costumo dizer que a nossa geração é muito boa. Cara, a nossa geração é uma geração sensível ao Espírito Santo. Mano, eu arrepio você falando isso. Nossa geração é uma geração, velho, que tem uma facilidade em pegar uma criança de 3, 5 anos de idade. Eu vi, cara, o pastor Jonathan, que sempre me acompanha lá, já vê jovens de 7, 8 anos falando em línguas ali, chorando, que sabem falar nem o português. Você tá entendendo? Então, tipo assim, a nossa geração é a melhor, cara. Eu costumo dizer que a nossa geração não é igual à passada. E como não vai ser a próxima geração se Jesus não voltar. Exatamente. A nossa geração ela é única, como a geração passada foi única, e a geração que vem vai ser única. Nós cada um temos uma coisa que vai impactar o momento. Então eu acredito que nós aprendemos sim com a nossa geração, aprendemos sim com a juventude, aprendemos sim com a atualização da igreja em si, não da Bíblia, mas da igreja, em aprender a amar pessoas, a cuidar de pessoas, que não se cuida de depressivos em 1800, não se cuidava de depressivo em 1993, se cuidou de depressivos em 1994. Exatamente. Então nós temos que aprender a cuidar de pessoas. E cada geração ela traz uma... A gente fala, ela extrai um pouco e extrai algo diferente em cada momento que você vive. Então essa é uma visão Isso. Glória a Deus. Inclusive, André, tem um pregador, você já até sabe, que, inclusive eu admiro algumas das suas mensagens, mas ele não foi feliz em uma mensagem dizer que a nossa geração é a pior geração. Ele não foi feliz, porque, cara, quando eu ouvi a mensagem dele e ele falando isso, na hora eu fiquei muito triste. Porque, cara, como que o cara chama de pior geração, uma geração, cara, que tem facilidade com a internet,
hoje a pornografia, a facilidade de você acessar a pornografia, né, é vantajosa. Então o que acontece? Todo jovem tem facilidade em acessar a pornografia, todo jovem tem facilidade de se distrair, né, com a internet. São tantas distrações e esse cara mesmo assim consegue ser avivado, mano. Então, qual que é mais fácil, cara? Você colocar um cara para orar, um cara que tem facilidade a tudo, a internet, a tantas distrações, tantas coisas para se divertir, ou um cara que é arcaico, um cara que não tem facilidade com a internet. Cara, que legal, que legal. Então, é muito mais difícil você colocar um jovem para orar, um jovem que tem acesso, do que um cara que não tem acesso, mano. Uma coisa é o cara que nunca viu eu não quero falar aqui o tempo que muita gente vai assistir, mas um cara que nunca viu uma pornografia, esse cara tem muito mais facilidade para orar. Agora um cara, mano, que veio de um mundo de uma vida pecaminosa, de um ato ilícito. Exatamente, então. de um ato ilícito, de uma vida pecaminosa, e esse cara, de repente, agora ele vira um pregador, um avivalista não, porque avivalista é o Espírito Santo, mas de repente vira um cara ali que motiva pessoas, que lidera, né? Você é líder, mano. Cara, não sei se você nasceu no berço evangélico. Eu não nasci no berço evangélico. Eu morava no lugar que eu morava, cara. Então, e hoje a gente trabalha, a gente prega, a gente lidera. Então, como que essa é a pior geração, cara? Entendeu? Não hoje pode. Não tem como, cara. Eu acho que nós somos a geração mais sensacional, mais incrível, cara. Entendeu? É isso que eu acho. Hoje, a geração passada, você pregava um texto. Vou para um texto simples. Você pregava um texto simples como João capítulo 11, Lázaro lá, sai para fora, remove a pedra, né? Um texto simples, todo mundo prega, todo mundo conhece o texto. Exatamente. Você pregava para um jovem, se você falasse para o jovem ali que aquela pedra lá era uma argila, eles acreditavam porque só tinha a Bíblia para... Exatamente. Aquele jovem, ele só tinha a Bíblia e o que ele tinha para fazer era a Bíblia. Se ele não lesse aquela Bíblia lá, já era. Hoje, para você pregar para a juventude que está te escutando, a gente está em cima do altar. A gente faz o podcast aqui em cima do altar. Para você virar para baixo ali e ver um jovem sentado, você fala que aquela pedra é argila, ela vai descer. Pelo menos os meus jovens daqui são sensacionais. E você vai descer e falou: Edmar, não era argila não. Por quê? Porque não tem base para ser argila. Onde está aquela argila que era pedra? Você consegue me mostrar? Porque eu pesquisei e não consegui. Os nossos jovens hoje são cheios de conhecimento. São extraordinários. Lógico que tem pro lado ruim e um lado bom. Exatamente. Sempre vai ter, né? Mas é uma geração que... aquelas que decidem fazer a diferença, são uma geração que é difícil ser enganada. São que tá ali... Por exemplo, eu vi quando o pastor falou ele usou essa colocação, cara, o que foi de pessoas que comentaram, que bloquear comentário, que compartilharam, falou: olha, você está enganado. Você está enganado. Então, e tinham testemunhos para dizer que ele estava enganado. Porque a nossa geração hoje é uma geração convincente naquilo que ela acredita. Porque, igual você está falando, uma coisa é você não ter contato com a área externa de 100, 200 anos atrás. E uma coisa é você pegar um cachorro e deixar ele aqui sem comer. Ele vai ficar sem comer, você tranca ele num quarto. Agora eu coloco um prato de churrasco aqui, tranca a porta e fala para ele: não coma. Vai ficar doido. A geração passada não tinha um prato de frente para comer. Hoje a nossa geração, ela tem tanta coisa para cair, tanta coisa para desanimar, tanta coisa para... Hoje um pecado expõe lá na internet, o Canedo todo tá sabendo. A gente tem senador Canedo. Exatamente. O senador Canedo descobre um pecado de alguém em 20 minutos. Porque é muito fácil propagar o mal. É muito fácil você expor o erro. Uma geração que tem tudo aquilo, está explícito para ela, e ela consegue ainda falar em línguas, orar, profetizar, incrível, ajudar. Exatamente. O pastor está pregando, ela está dando glória. Então, tipo assim, a nossa geração, ela é vitoriosa, porque o ambiente que nós trabalhamos é um ambiente totalmente diferente. Extraordinário, é outro ambiente. Sabe o que o José Luiz falou para mim? Ele falou: olha, ele falou, usando o termo jubilar, eu estou jubilando. E fica tranquilo, vocês vão sofrer mais do que eu. Então, é isso, cara. Ele falou: moço, ele vai ver, eu vou mandar o link para ele tá vendo aí, ele vai ter essa noção de que ele falou isso lá no culto. Ele falou: cara, olha, eu sofri, mas vocês vão sofrer muito mais. A minha geração, eu estou vencendo ela e está sendo muito bom, mas vocês vão enfrentar uma geração muito pior. E mesmo assim vão vencer. Então, a nossa geração é muito difícil viver. E mesmo assim, estamos firmes. Liderar hoje e liderar há 30 anos atrás é uma diferença muito grande, cara. Por exemplo, eu fui líder lá no Tocantins, na minha cidade. E vou falar pra você, a liderança lá não era difícil, não, mano. Não era difícil. Por quê? Porque há 10 anos atrás, assim, já tinha mudado muita coisa, mas hoje, meu Deus do céu. Então, os jovens de onde eu liderava, lá não tinha depressão, ansiedade. Os caras já oravam.
Mano, eu lembro que onde eu aceitei Jesus, a escola bíblica começava 8 horas, mas tinha a consagração do jovem 7 horas da manhã. E a galera ia pra consagração, 7 horas da manhã. E, inclusive, eu não citei no início, mas eu comecei a pregar na consagração dos jovens. Todo domingo tinha e tinha que pregar. Foi lá que eu comecei a pregar. Na consagração, 7 horas. Aí, quando os irmãos chegavam para assistir às aulas, a escola bíblica, os jovens já estavam lá. Então, liderar essa galera é fácil, mano. Difícil é liderar uma galera hoje que tem cheio de prato de churrasco no nariz. Dá 8 horas, a escola bíblica é 9 horas hoje, né? Só que 8 horas tem o café da manhã. Na nossa igreja, pelo menos, tem café da manhã. Opa, não sei se aqui tem. Vou lá, hein? 8 horas, 8h30, você liga pro cara, o cara tá dormindo ainda, velho. E no sábado foi de boa pra ele, ele nem trabalhou às vezes. Mas ele nem trabalha durante a semana. Às vezes nem trabalha, muitos trabalham, beleza, tal, tranquilo. Mas muitos nem trabalham, você liga pro cara, o cara tá dormindo ainda, entendeu? Então, liderar lá é fácil, difícil é aqui, entendeu? Difícil é você liderar esse cara. E você tem que liderar ele, mano. Não, entendeu? Então, mas como é que eu falo pra você que essa geração tá ruim? Não tá ruim, mano. Como é que você lidera um cara que é formado em filosofia, cara? Você lidera um cara que é formado em medicina. Você lidera um cara que é psicólogo. Hoje, na nossa igreja, eu tenho jovens que é advogado, eu tenho jovens que é professor, eu tenho jovens universitários, a maioria dos jovens, na verdade, são universitários. Então... Tá na flor do conhecimento ali. O cara que tá eu fiz o ensino médio, cara. Eu tenho ensino médio. Curso técnico eu não tenho nenhum cursinho técnico, eu tenho curso de Senai, entendeu? E aí, de repente, você vai liderar um cara que... Eu liderei professora, tem advogado da nossa igreja, tem jornalista na nossa igreja, um cara que é formado em jornalismo. Mano. Uau! Um cara que é especialista em comunicação, entendeu? Então, hoje, é difícil, cara. Cara, mas quem tem... Eu acho que eu fico maravilhado. Você falando, eu fico maravilhado porque... Cara, quando tem um chamado, é diferente, né, velho? A chamada é diferenciada. Eu vi o Eduardo Reis falando uma vez... uma palestra que ele estava dando para líderes, ele estava mencionando que nunca tinha ido a Israel, e ele é professor, né? Tem a escola do reino lá. Aí ele foi para Israel, e lá ele foi colocado para pregar o momento da palavra. Só que ele ia pregar para rabino. Não. Aí ele pregando para rabinos, os caras sentaram para ouvir, e ele começou a ministrar. Aí ele olhou assim para o pessoal que estava sentado e o cara chorando, o rabino. Eita. Chorando. E lágrima descia e ele começou, pronto, e pregador você sabe, viu pessoa chorando. Ou falando em línguas, irmão. Meu Deus. Ele engrossa a voz e vai. Ai, meu Deus, vou falar. Aí ele ministrou que, viu, falou, não, fiz um rabino chorar. Aí desceu. Aí começou a conversar e o cara veio até ele. Ele, pai, você gostou da mensagem? Eu vi que o senhor estava chorando. Chorou lá. Pois é. Fiquei maravilhado. Como alguém com nível de conhecimento tão ruim que você tem, baixo, assim, como alguém que não consegue se expressar, que não tem, às vezes não é rabino igual eles, que nasceram diante da Bíblia, né? A pessoa que tem tão rasgo, fala maravilhas e fala de uma forma tão cheia de graça. Então, cara, é tão engraçado porque Deus ele faz pessoas que não têm curso, não tem extra, não é professor, não é nada, e hoje é um grande líder. Então eu achei legal o testemunho dele. Nossa, isso é sensacional, cara. Claro que o medo continua, constantemente. Sim. O medo de liderar tais pessoas, né? O medo de... É um desafio sempre. Isso, o desafio continua constantemente. Você nunca vai... Uma coisa perigosa, inclusive, para líderes. E isso é muito perigoso, principalmente nesse tipo de igreja. Quem tem liderados assim... É você querer usar da autoridade de liderança. É você achar que você, por exemplo, você é um líder e na sua igreja tem um advogado, um jovem que é advogado e você é líder dele. E aí você tomar a autoridade e falar, não, eu sou líder e aqui na igreja eu posso exercer, né, soberania sobre esse cara. E às vezes você quer abusar da autoridade. Então isso é muito perigoso. Né? Claro que você é o líder e ele vai ter que te ouvir, né? Às vezes ele vai ter que pedir um conselho para você. Só que já vi muito líder, né, querer abusar da autoridade de liderança e querer pisar no cara. Porque fora, às vezes o cara é patrão dele, mas lá dentro ele que é o líder, entendeu? Então eu acho que o líder tem que ter muita sabedoria para lidar com tal situação. Né? Tem que ter muita humildade. Eu acho que o público ele é conquistado. Principalmente os liderados, eles são conquistados, não forçados. Eu acho que se você forçar, espanta.
Se você forçar, você não consegue exercer um liderado legal. Então, eu acredito que isso tem que ser conquistado. Exatamente. Quer que faça? Faça primeiro. Quer que busquem primeiro. Exatamente. Que eles possam olhar para você, porque o líder é isso. Eu acho que o líder é isso. Acho que ele tem que fazer primeiro, ele tem que mostrar que ele faz bem. O líder ele tem que ser o bombril. Ele tem que dar conselho ali, tem que dar conselho no louvor, dar conselho na palavra. Você vê eu vindo aqui para falar do grupo de jovens, ele falou, irmão, passa de novo a música. Eu nunca cantei uma música. Eu falei, chama minha esposa, me ajuda lá. Não, vai lá. Eu tenho que falar, não, eu canto. Eu vim pro ensaio do louvor dos jovens. Agora me diz, o que eu vim fazer aqui? Nada, porque eu venho abrir igreja, eu venho motivar eles, eu tenho que estar aqui, então... E você falou uma coisa interessante, Eduardo. Isso que você falou foi muito interessante. Porque é o seguinte, quando você é líder, né, você falou daquela hora que você acaba sendo psicólogo, acaba sendo pastor e tudo. E Deus, ele te dá a sabedoria para lidar com tais situações. Por exemplo, eu ensaio o grupo de louvor, eu não canto, mas eu ensaio o grupo de louvor da igreja. O que você entende de música, né? Assim, Nada. claro, a gente acaba tendo um entendimento um pouco raso, mas você acaba tendo uma noção. Teatro, às vezes eu ensaio, a gente tem alguém na igreja que é muito bom com teatro, e às vezes eu acabo tendo que ensaiar, ele às vezes ensaia, mas às vezes eu acabo tendo que ensaiar, sendo que às vezes eu tenho uma noção bem básica de teatro, entendeu? E às vezes a gente está lá ensaiando com eles, mostrando para eles, eles pedem, não, me mostra como é que faz. E você tem que ir lá mostrar pro cara como é que faz. Entendeu? E eu acho assim, que Deus acaba te dando essa sabedoria para lidar com isso. Deus acaba te ensinando isso, entendeu? Várias situações, não só teatro, não só música, mas em outras situações, você tem que... O cara vai olhar pra você e vai falar assim, não, mano, eu quero aprender, faz aí. E aí? Não, hoje você é líder regional. Também. Você é líder regional também, né? No caso, o entendimento para quem não conhece da Assembleia de Deus, você lidera os líderes das igrejas. Os líderes tem nas igrejas tem os líderes de jovens. Isso. Aí você é responsável por uma certa quantidade de igreja. Exatamente. Você é líder dos líderes. Dos líderes, na regional. É mais difícil ainda? Ou não? Não, é mais fácil. Você acha que é mais fácil? É muito mais fácil. Liderar a igreja é muito mais difícil. Você não pega o problema lá na raiz. Não, Hoje eu trabalho na igreja local e na regional. Não é aconselhado isso, cara. Por quê? Porque é muito difícil você lidar com isso, você trabalhar com a liderança local e regional, né? Na verdade, regional é porque houve a necessidade, acabou que eu fiquei na regional, já tem um bom tempo, mas por causa da necessidade mesmo, mas isso não é aconselhado. Mas assim, é muito mais fácil você liderar uma regional, não é nem regional, você liderar líderes do que você liderar jovens. Muito mais fácil liderar líderes. Você trabalha com pessoas mais preparadas. Exatamente, claro, os líderes, eles foram escolhidos de Deus, né? Eles estão ali porque eles têm aquele dom. Só que assim, quando você pega líderes, você vai pegar muitos, às vezes, desmotivados, muitas às vezes quebrado. Às vezes você vai pegar um cara ali, mano, que liderou 2 anos e tá arrancando os cabelos. Ele liderou 2 anos e os jovens fez ele igual eu, que perdi o cabelo já. Eu tô com cabelo branco, irmão. Não, você tá 27 tranquilo, anos. tá de boa. Aí, às vezes você pega um líder, mano, acabado, detonado. Às vezes tem um cara querendo desviar. Você pensa, não, eu quero sair fora. Você pega o cara querendo desviar e você tem que cuidar dele, entendeu? Mas, cara, quando você vai liderar uma igreja, jovens, você não vai pegar um cara ali. Você vai pegar uma dezena de pessoas. Assim, eu falo isso porque eu lidero poucos líderes, né? Eu tenho uma regional com 8 igrejas. Então são 8 líderes e 8 vice-líderes. Mas na igreja local, você tá doido, é muito mais difícil. Você pega muito mais pedreira, mano. Você pega alguém que tá querendo desistir. E lá na igreja você pega alguém que nem conheceu ainda. Não, você tá doido, nem compara. Tem essa magnitude legal. Exatamente. Ó, Edmar vai fazer um podcast. Tamo aí. Vai sair um podcast aí? Vai, tá no forno. Tá no forno? Tá no Prepara forno. esse trem aí, moço, põe sempre pra andar. Exatamente. Tá no forno. É o... Papo de crente. Papo de crente, que legal. Tá no forno, a gente Vai tá sair. trabalhando, tá estudando. E eu creio que mês que vem a gente já Que legal, que benção, vai pra tem cima. alguma mano. coisa aí. Tem tanto podcast aí, ruim, falando de Exatamente. coisa à toa. A gente não tava falando de atualização? Mano, tá né, tendo podcast falando de tanta coisa ruim aí, irmão, que vamos propagar o reino. Exatamente. Vamos falar de Jesus, traz o povo aí e vamos tacar fogo na seara dos filisteus. E tem uma quantidade de jovens, cara, que tá tudo lá na internet assistindo podcast. Os meus jovens, muitos deles mesmo, conversam comigo e falam, cara, assiste o podcast de fulano. Tem pessoas que assistem do Maranhão. Então
Então tá Maranhão, tá aí São recheado. Paulo, Bahia. Exatamente, cara. Você tem que... Então vai tem que ir embora. lá. Exatamente. Aonde é uma arma que nós temos. Isso. Se temos a arma, irmão, nós vamos usar para matar? Não, nós vamos usar para curar, para evangelizar, para levantar, para multiplicar. Então, que a gente possa usar as ferramentas exatamente. que o mundo nos oferece para fazer o bem. Então, tem gente que quando, não vou usar aquilo que o mundo oferece, usa para fazer o bem. Tá lá, irmão, usa. Tem internet? Usa. Tem o WhatsApp? Usa. Tem o Instagram? Usa. Tem o Facebook? Usa. O que for para usar de ferramenta para fazer o bem, você utiliza. Mano, o cara encapetado vai lá e usa a internet para influenciar um monte de gente. Para falar mal, aí o cara cheio de Deus não pode usar, mano. Imagina, se um cara encapetado influencia, agora imagina um cara cheio de Deus, cara. Solta meia dúzia de línguas estranhas lá, vai pra cima, cara, irmão. então, já era. Então é tipo isso. 2023, Pedro Edmar. Tá no começo, pô. Tá no começo. Como é que tá a visão pra... A partir de maio, né? Abril, maio. Tem o podcast. Tem o podcast. Cara, 2023 o que acontece? Eu prego também e por um certo tempo eu parei a questão de querer pregar, tudo, né? Que isso, pô? Tá repreendido. Já aconteceu isso. Quando eu entrei em 2023 muito focado e falei, cara, eu vou voltar pro ministério de pregação. Eu quero pregar, eu quero... Claro, eu não deixava de receber convite, de atender, eu atendia. Só que eu não tinha aquele foco principal em ministrar, entendeu? Eu não tinha aquele negócio, não, vou ministrar. Meu negócio é ministrar e tal. Não fazia isso. Eu recebia agenda e tudo. Só que 2023 eu quero focar mais no ministério da pregação. Entendeu? Então eu tenho isso. A gente tem alguns projetos com a liderança, né, de trabalhos locais, trabalhos regionais, tem o podcast e a administração, principalmente. Uau, vai pra cima, é isso aí. Exatamente. Mano, vou falar porque eu sou um cara bem aberto e bem tranquilo em falar. Tem tanta gente ruim pregando, pô. Tu vai parar, tu prega muito. Eu não sei. Tem tanta gente pregando e é ruim. Os bons querem parar de pregar, tá doido? Eita, vai pra cima, caramba. Ó, nós já estamos aqui com 1 hora e tanto, né? Que você conversa, hein, cara? Eu se deixar, cara, você tá doido? Vai embora Conversa. aqui. Vou fazer um bate-pronto pra gente caminhar pro final. Responde o que vier na sua cabeça. Pode mandar. Eu não sei se estou preparado, mas manda. Tá, pô. Pro de uma igreja. Cara, igreja é essencial, cara. Tem muita gente que diz assim, não vou à igreja. Vou cultuar em casa. Cara, não existe isso, mano. Não existe isso. Igreja é essencial. Você tem que estar na igreja. Você precisa estar na igreja. Uau. Jovens. É o que você falou no início, cara. Uma igreja sem jovens, cara, é uma igreja morta. Na época de Paulo já existia isso. Os discípulos eram jovens. Exatamente, as escolhas. Então, o que acontece? A gente já passou fases da igreja sem jovem, é uma fase terrível. É ruim, né? Então, jovem é primordial. Uau. Pregação. Pregação, cara. O que eu tenho para pregação? Você não me enrola, não. Não, vou enrolar. Não. Pregação é uma... como se diz? É uma... Deixa eu lembrar aqui. Você acha que é o chamado do Edmar? Não, eu acho que não é o chamado. Você acha que não é o chamado? chamado? Cara, eu tenho um pensamento diferente. É que eu não estou entrando na palavra certa. Mas pregação é uma... Como se diz? Não é o meu foco principal. É um meio, entendeu? É como se fosse um meio. É uma ferramenta para o meio. É como se fosse uma ferramenta para eu chegar em alguém. Eu digo assim, porque tem muita gente querendo ser... Eu vou enrolar só um pouquinho, mas vou parar. Não, aqui não é o tempo, não. Aqui porque eu tenho muito bate-pronto pra falar. Tem muita gente querendo ser pregador porque acha que a pregação é o foco principal. Entendeu? Tem muita gente, não, eu quero ser pregador. Cara, a pregação não é o principal, mano. Não a gente tava falando principal. aqui antes do podcast. Exatamente. Não é o foco principal. A pregação é como se fosse uma ferramenta, é como se fosse um meio. Entendeu? E eu acho que a pregação não é... Assim, eu falei agora no início que eu vou colocar um foco mais na pregação para esse ano, mas a pregação ela não é primordial, ela não é o tudo da vida da pessoa. A pessoa acha que ele virou pregador, ele alcançou o ápice da vida dele. Não é. Não é, o pregador... Entendeu? Eu acho isso. Liderança. Aí é top. Eu não me vejo sem liderar. Isso é bom, hein? Eu não tenho muito para falar, não.
Liderança é top. Não me vejo sem liderar. Não tem como, cara. Eu já tentei fugir por várias vezes. Já que você me deu liberdade aqui, o Jeremias, ele falou assim, ó, no capítulo 20, versículo 7. Eu não quero mais fazer a obra do Senhor. No versículo 7, na verdade, ele disse assim, me enganaram. Eu prego muito isso, acho que você já viu. Ele disse assim, ó, eu acho que fui equivocado, a chamada não era para mim. E aí no versículo 9 ele diz assim, ele cogitou no pensamento dele de parar, né? De não mais falar de Jesus. Aí ele disse que veio uma chama no coração dele, na verdade nos ossos, e ele estava cansado de tentar conter, e ele não conseguia parar. Ou seja, ele tentou, mas não conseguiu. Eu na liderança. Eduardo, todo ano eu tento parar, mas não consigo. Não consegue. Toda festividade, todo congresso. Já teve o ano passado, chamados para fora, eu disse assim, cara, é o último congresso. Eu vou levar os jovens. Na verdade, no dia do congresso eu falei, eu vou ficar. Eu estava muito frustrado, cara, muito, porque, para quem não sabe, o líder se frustra. Ixi, muito. O líder fica enfurecido às vezes, o líder fica irado. Mano, não tô pecando aqui, não. Dá pra andar, dá vontade, vou falar rasgado, porque o Edmar tá com vergonha de falar, dá vontade de bater, irmão de Deus, misericórdia, cara. Então, há uma facilidade, não vou falar isso aqui não. O que acontece? O líder fica frustrado. No Chamados para Fora do ano passado, eu estava frustrado no dia, cara. Decepcionado. Se você perguntasse pra mim se eu estava bem, eu chorava na tua frente na hora, entendeu? E eu falei, cara, é o último congresso. Aí sabe o que acontece? Os jovens vão pro congresso. No congresso, os caras choram. Os caras recebem a unção de Deus, fica cheio do Espírito Santo. E os caras falam para você, Edmar, obrigado por você ter me trazido. Só que o cara não sabe que você gastou a gasolina do seu carro todinha, mano, todos os dias, atrás de camiseta, e vendendo de um lado, vendendo do outro. O cara não sabe que você... Eu fiquei sem dormir da noite dos Chamados para Fora. Eu fiquei sem dormir da noite que antecedia os Chamados para Fora. Por quê? Porque eu estava devendo, entendeu? Tinha líder que não tinha pago, jovens que não tinha pago, e jovem querendo ir que não tinha dinheiro para ir, então você fica sem dormir. Fica sem dormir. E aí quando dá na noite, cara, compensa, cara. E como é que você desiste, véio. mano? Então a liderança eu não sei viver sem exercer o ministério de liderança. Não, mesmo sem cargo. Cara, não dependo de cargo para liderar. Vou falar a verdade pra você. Eu também nem sempre esses anos que eu tenho, vou fazer 5 para 6 anos, não tive carro esses 5, 6 anos. Como é que carrega 30 jovens na bis? Eu lembro quando você tava com a bis. Tá entendendo? Até hoje eu tenho ela, só que hoje não dá mais pra utilizar ela, mas tá entendendo? Não dá mais pra dar 300 viagens. Não dá mais pra trazer, mas tipo assim, a gente trabalha com o que tem, né? Exatamente. Se Deus dá espada, a gente usa espada. Se Deus dá pedra, a gente usa a pedra. É verdade. Se Deus dá o toco, a gente taca o toco. Então o que tem bem na mão, a gente taca, a gente usa. E você falou algo muito interessante, velho. Isso acho que fala com todos os líderes. Os bastidores, cara. O bastidor é doído, é dolorido. É pancada. Mano, ali há um ditado, principalmente no meio do futebol, que os bastidores ali é onde o filho chora e a mãe não vê. Onde o filho chora e a mãe não vê. Ali não tem ninguém por você tá tomando porrada por rumo do vento, você olha assim e fala, e agora? Então, tô sozinho, não tem ninguém por mim. E os caras não vê as pancadas, né? Ninguém não vê. E detalhe, dificilmente você vai receber às vezes você recebe, mas dificilmente alguém vai ver e falar assim, cara, parabéns. Não tem elogio, não existe elogio. Eu lembro que Deus me ensina muito. Eu lembro que em um dos congressos, eu trabalhei muito, cara, muito. Inclusive, em um dos congressos, meu carro bateu o motor no dia do evento, correndo atrás de camiseta. Cara, eu sofri muito em um dos congressos e fui pro evento, cara, e quando eu cheguei lá, eu levei uma bronca do meu líder. Cara, eu fiquei muito frustrado, mano. Nossa, dá vontade. Eu levei uma bronca, cara, e eu fiquei muito frustrado, porque o que você quer é que o seu líder chegue em você, porque eu sou líder, mas eu tenho um líder, né? É que a gente quer que você chega lá e o cara fala assim, cara, parabéns, você trabalhou muito, você... Né? Cara, eu vi tanto que você sofreu. Cara, você viu o seu sofrimento, viu tanto que você... Mano, não vê, cara. A galera não vê. Não existe isso, cara. É você trabalhar no anonimato. Entendeu? Não existe esse negócio do cara ver você trabalhando, ver você fala, cara, que massa, você tava ralando, você tá trabalhando. Não tem isso, não. Às vezes você recebe, cara, mas assim, em outra hora, às vezes não é no dia, que você quer receber no dia. Você já ficou com raiva, já não, irou, já desviou. Já pecou, já desviou, a famosa fala crente já entrou mais 7. Fora que tem gente, as pessoas olham pra você e falam assim, cara, você é muito besta, por que você tá fazendo isso, cara?
A maioria, principalmente nesses momentos, quando você tá ralando ali atrás de gente, buscando gente e não sei o quê. Sabe o que as pessoas falam? Cara, para com isso, mano. Você fica gastando essa gasolina aí. Entendeu? É isso que você recebe. Não. Então, eu acho que ser líder é trabalhar nos bastidores sem esperança de aplauso. Esperar aplauso, tá lascado. Não vire líder, não. Não vire líder. Não. Eu vi uma vez um pregador mirim, na época, foi uma entrevista. Tava iniciando esse negócio de podcast, era entrevista de palco. E ele falou assim, o rapaz perguntou pra ele, eu não quero citar o nome aqui porque é de um canal aberto aí, e o rapaz falou pra ele assim, ó, como você lidar com os elogios? E ele disse assim, eu prefiro as críticas. Eu cresço muito mais na crítica do que nos elogios. Eu acho que pra quem tá no Ministério de Liderança, eu acho que é isso, cara. Você vai ser muito criticado. E às vezes você não sabe, mas Deus tá te forjando ali, na crítica. É nesse momento que Deus te forja. Na crítica que você cresce. Na crítica que você cresce. E aí que você cresce. É no momento que você trabalhou, você ralou. Você chegou lá no dia do evento, o cara chega em você e fala, cara, tá faltando isso, isso e isso. Você precisava fazer mais isso, isso e isso. É aí que você cresce, mano. Uau. Mas é isso mesmo. Edmar. Edmar. Mano. Sofrido. É claro, muito alegre tudo, mas é uma história muito sofrida, cara. Às vezes a gente... Primeiro, mano, líder, por mais que você não pense, eu vou abrir meu coração aqui. Pode, fica à vontade. Mas líder, cara, na maioria das vezes ele é solitário, mano. Todo líder, cara. Porque assim, cara, você aconselha muito, mas dificilmente você vai ter alguém para aconselhá-lo, entendeu? Claro, tem um pastor, tudo, mas assim, cara, o liderado ele tem o líder, tem o pastor, tem isso e aquilo. O líder, na maioria das vezes, ele é muito solitário. Então, às vezes você vê o cara feliz ali, mas eu não tô falando disso, entendeu? Então, eu acho assim, quando você fala Edmar, como eu vivo a liderança, eu tô falando de Edmar líder. Eu acho, cara, que não existe um Edmar fora da liderança. Não existe um Edmar sem ser líder, sem ministério. Eu acho que até então não existe isso. Pode até existir futuramente, mas até hoje não existe isso. Então, assim, por mais que exista a presença de Deus, por mais que exista isso tudo, mas assim, quando você fala de Edmar, eu resumo em sofrimento, cara. Batalha. Em dias difíceis, dias de luta. Dias de luta, né? Amém? Não, mas os líderes em si, vou falar de líder. Quando você dá um abraço em alguém, nós sabemos que o abraço ele tem... Você abraça e automaticamente a pessoa abraça você. Só que você como líder, você não queria abraçar. Você queria ser abraçado. E mesmo que alguém te abrace, ela está mais absorvendo do que... Então, muitas das vezes você está rodeado, você aconselha, você brinca, você alegra, você se diverte, você ministra, você ora. E tudo que você queria é que você sentasse 10 minutinhos falando, agora eu vou orar por você. Quero receber. É difícil. Eu acho que eu já tive algumas... esse impacto de identidade, esse impacto de realidade. E onde estava tudo ruim, eu falava, cara, eu queria tanto ir pro culto hoje. Eu falava assim, não, só sentar lá e falar assim, ó, só quero receber, chorar e ficar tranquilo, sentir a presença de Deus. Não, você falar, se eu te falar uma coisa do fundo do coração, agora quem vai abrir meu coração sou eu. Se eu te falar pra você que eu não lembro a última vez que alguém orou por mim. Olha aí, cara. Eu tô te falando do fundo do meu coração. Exatamente. Eu oro por pessoas praticamente todos os dias. Eu não lembro a última vez que alguém orou por mim. Eu tô mentindo, vou te falar um dia. O Alex deve estar assistindo. O Alex orou por mim. Acho que em um certo momento o Alex é um vice-líder dos jovens. Ele, em um certo momento, ele orou, botou a mão no meu peito e orou por mim. Mas eu não lembro da data. Assim, não, fora essa data de alguém que foi lá e orou por mim. Eu não lembro. Exatamente. A gente se doa tanto todos os dias que você só soltando. Você tá ferido e mesmo assim ministrar a cura.
Você tá triste mesmo assim ministrar felicidade. Você tá triste mesmo assim sem ministrar felicidade. É isso, cara. E algo que me foi pedagógico para mim esse ano, que se você não faz, eu te aconselho. Meu devocional. Todos os dias, devocional. Quando eu tô fazendo devocional de ler, porque eu tenho um propósito no meu coração. Sim. Desde quando eu fui confrontado pelo um testemunho de Jeová, e eu já pregava, e eu não dei conta de me argumentar contra ele. Depois daquele dia, eu fui fazer faculdade de teologia, me formei, busquei. E sempre eu leio a Bíblia todos os dias. Nem que seja um versículo, um capítulo, eu leio todo dia. Mas o meu devocional que eu falo é tirar o meu tempo para Deus. É um tempo que, lógico que a gente fica todo dia conectado, né? Até John Wesley fala, né? John Fox fala que vive conectado, mas é aquele tempo que eu tiro para Deus que, sabe, que eu não penso em nada. Eu faço isso agora na minha sala de injetáveis lá. Eu abro a sala de injetáveis, de aplicar injeção, entro para dentro, tranca a porta, põe um ovo e fico lá. Aquilo ali me fortalece. Isso. Porque muitas vezes você vai tentar procurar alguém por você e você não vai encontrar, irmão. Você vai falar assim, cara, eu vou me encher aqui, eu tenho que ter meu momento. É o seu momento. Porque eu falar, mesmo rodeado de multidões, você vai estar sozinho, você vai estar aqui. Isso, exatamente. Então, eu tenho muito isso também. Eu tenho sempre esses momentos. Aí só que eu tenho uma coisa engraçada que eu faço. Existe um fundo musical que é desde quando eu me converti. E até hoje, todas as vezes que eu faço meu momento de leitura, de oração, eu coloco o mesmo, cara. Mexe, né, cara? Ele roda a chave. Eu tô dando uma de coach aqui agora. Dando de coach. Ele gira a chave, ele destrava, desbloqueia. Exatamente, ele desbloqueia. Eu tenho isso. Todas as vezes que eu tô em casa, que eu moro com meus irmãos, eu coloquei o fundo, ele já sabe. Tem dia que eu coloco lá de manhã, eu coloquei o fundo. O cara entrou pro quarto de guerra, o cara tá virado. Tem dia que eu coloco o fundo musical lá, coloquei lá, os meninos falam, vai pregar hoje. Vai pregar. Tempo, eu tô dentro do carro, eu coloco. Eu tenho sempre isso também, eu tenho muito esse costume. Cara, fantástico. Glória a Deus. A verdade é essa, lógico que a gente não busca reconhecimento humano, nem tampouco ajuda humana. A gente sempre busca o entendimento, a glória, a ajuda, tudo do céu, então a gente sempre está focado nisso. Mas é um contexto, um bastidor que o líder passa que ninguém sabe, né? E quando eu falo disso, eu não estou falando só líder de jovens, não. Estou falando de pastor, estou falando de pastor regional. Não, pessoas que quando a gente está falando líder, a gente fala de pastores que lideram a igreja, pastores que lideram uma regional, por exemplo, pastores que lideram congregações. Então isso é todo mundo que mexe com pessoas que se doam, passam por esse processo. Até liderança empresarial. Tudo, irmão, tudo. Edmazão, obrigado, meu querido. Obrigado mesmo. Que bate-papo legal, hein? Amém. Foi um trem interessante. Glória a Deus. Falei, que mano é esse negócio de colocar, tem que ser fluido, tem que deixar fluir. Não. Então. E com o Eduardo aqui, não sei se eu falei aqui agora no início, mas não teve nada de um scriptzinho. O Eduardo me convidou, eu achei que quando eu chegasse aqui ia ter um script. Pra quê? Eu vou falar isso, pra eu ter as respostas certas, entendeu? Não, é isso que é pra gente já nem abrir as perguntas pro pessoal. Quando abre as perguntas, Meu então, Deus. cai que flui. Jesus amado. Ó. Mas é isso, cara. Tamo Obrigadão, junto. viu? Obrigado. Sempre falo, Felizão você é um demais. parceiro, não é da agora que eu te conheço, já tem muito tempo. Glória a Deus. A gente briga pela mesma batalha ali, né? O mesmo foco. Maravilha. A gente tá travando a mesma batalha. Vamos conseguir. Vamos vencer, Maravilha. porque Filipenses 4:13, né? Tudo eu posso naquele que me fortalece. Então é sempre ele que vai Exatamente. fortalecer. Então vamos pra cima. Brigadão. Tô esperando o podcast abrir lá, hein? Vai abrir. Vai pra cima. Já. Deus Maravilha. é contigo. Já deu tudo certo. Glória a Deus. Amém. Deus quiser, vai ser bênção. Fechou? Eu que agradeço pelo convite. Passa as suas redes sociais também. Fala pro pessoal aí. Galera, o Instagram, deixa eu só confirmar aqui, meu Instagram. Ó, às vezes, o irmão não sabe o às vezes eu Instagram passo dele. errado. Eu tenho 2 Instagram, tem um da que empresa o homem é brabo. e o meu. Mas o meu Instagram pessoal é Edmar JR Moraes. Edmar JR Moraes. Eu vou passar só o Instagram. Fechou. Facebook Edmar Júnior. Fechou é depois. Faz o podcast, vamos divulgar também Depois aqui. eu vou fazer, faz você o achei o link, Instagram. a gente divulga no Instagram também Glória a Deus, daqui. obrigado. Você que não nos acompanha, agora, fique ligado nos cortes do Aviva que vai ser durante a semana. Fique ligadinho. Você que não nos segue, eu falei, nos acompanha. Você que não nos segue no Instagram, @AvivaPDC.
no TikTok, @VivaPDC também. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho, fique ligado. Próxima segunda-feira, o vereador Daniel Cardoso, estamos negociando, talvez ela está conosco aqui também, vai ser uma bênção. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, beleza? Pessoas, Deus abençoe, fique ligado. Segunda, 19h30, tem a Viva Podcast. Até mais, hein? Deus abençoe!